E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje para a gente falar, logicamente, de Libertadores, né? A gente teve o final daí dessa primeira rodada das quartas de final da Libertadores e três brasileiros em campo, né? E como não podia deixar de ser, teve polêmica, né? Polêmica contra um dos times brasileiros, mas e aí hoje a gente hoje eu até vou perder um pouquinho mais de tempo falando um pouco dessa polêmica, começando pelo Grêmio, né, que jogou na terça. O Grêmio, eu acho que de todos foi o que teve a vida mais tranquila, assim, de todos os brasileiros. Eu não, até pelo momento que veio o Grêmio, assim, com dificuldade de fazer gols, eu não esperava um placar de 2-0 do Grêmio, né? E foi fora de casa, né? Foi na casa do Atlético Tucumã. E até o começo do jogo, assim, um começo de jogo muito nervoso do time do Grêmio, né? E é o que eu falei, talvez reflete um pouco essa fase do Grêmio, né? Eu acho que vive um pouquinho de falta de confiança, né? O time é um time muito, acho que é maduro, é um time, né, que tem uma certa experiência, né? Mas é, até pelos resultados não muito positivos dos últimos jogos, eu acho que é um time que começou um pouco nervoso esse jogo, né? O Tucumã começou melhor, isso não tem como negar. O Grêmio foi engrenando ao longo da partida, né, foi se acalmando um pouquinho e a partir daí começou a construir a sua vitória, né? Um jogo em que brilhou a estrela do Alisson, né? Uma escolha do Renato Gaúcho e foi uma escolha muito feliz, né? O Alisson fez o primeiro gol, né? Depois da metade do primeiro tempo, mas eu acho que deu mais ainda mais confiança para esse time do Grêmio, né? Ainda no primeiro tempo do Koeman teve um jogador expulso, né? Então foi um lance assim que teve interferência do árbitro de vídeo, do VAR, né? Então assim, no primeiro momento teve um pisão, né? Inclusive foi com o Alisson, né? O jogador o meio-campista lá do Tucumã deu um pisão no Alisson, mas assim, cara, foi um pisão totalmente, né, descabido, né, num momento do jogo não pedia aquilo, né, foi totalmente inconsciente e acabou passando batido, né, o lance e o árbitro de vídeo chamou o árbitro principal, ele foi revisar, viu o lance e aí decidiu expulsar. Então, para o Tucumã ficou ainda mais difícil, porque perde um jogador a mais, perde jogador, né? E no primeiro tempo ainda é complicado, né? E o Grêmio já ganhando o jogo, né? O Grêmio é um time que assim não pode, né? Não pode dar bandeira, né? Um time muito experiente, né? Bem cascudo, ainda mais que é o atual campeão da Libertadores. O Tucumã deu o que o Grêmio precisava para para encaminhar essa primeira vitória, né? E praticamente encaminhar a classificação, né? O Grêmio é um time muito superior ao Tucumã, isso ficou evidente, né? O segundo tempo, o Tucumã até esboçou uma reação, eh, jogando em casa, lógico, com o apoio da torcida, tentou buscar alguma forma de pelo menos sair com um empate, né? Não sair tanto no prejuízo, mas não deu, né? O Grêmio, com o passar do tempo, eu acho que a diferença numérica pesou muito, né? Os argentinos foram cansando e não teve muito como fazer, né? O Grêmio ainda, lógico, e ainda para piorar, né? No começo do segundo tempo, o Grêmio faz um gol. Então, assim, por mais bem intencionado que fosse, com um a menos, né, você tem que sair pro ataque, deixa um espaço, né, não tem o que fazer. E o Grêmio construiu sua vitória com muita tranquilidade a partir daí, né? Então, que eu falei, né? Com um jogador a menos, você tem que correr, o time vai perdendo ritmo, vai cansando, vai desanimando, e foi isso que a gente foi vendo com o Tucumã, né? O rendimento do time foi caindo ao longo do segundo tempo, até chegar a um ponto que pro Grêmio ficou muito fácil, né? Então, uma partida muito tranquila do Grêmio, de novo, eu realmente não esperava tanta facilidade, né? Tudo bem que no papel o Grêmio é muito mais time que o Tucumã, então assim, não, não, não é um espanto esse placar, né? Mas pô, é um time argentino, né? Você jogando na casa deles é sempre uma parada muito difícil. E o Grêmio se saiu muito bem,
né, eu acho que é o que eu tinha comentado já no podcast anterior da Libertadores, que aquela classificação nos pênaltis do Grêmio talvez tenha dado o combustível que o Grêmio precisava para assim, realmente entrar como um dos principais candidatos ao título, sem dúvida nenhuma, né? E sem dúvida, isso ficou muito claro, aquela disputa de pênaltis deu uma maturidade para esse time que subiu de padrão, assim, não em nível técnico, mas eu acho que em nível, né, em termos de cabeça, em termos psicológicos, isso deu um, um ânimo muito bom. Então, assim, classificação encaminhada para o Grêmio, né? É muito mais time, faz o jogo da volta em casa. Então, eu acho que o Grêmio, de todos os brasileiros que estão nessa fase, para mim é o que já tá. Eu já dou como classificado. Eu não, eu acho que não tem o que o Tucumã fazer mais para segurar o, para né, para conseguir vencer o Grêmio. Eu acho que o Tucumã pode conseguir um máximo uma desclassificação honrosa aí, ganhando de 1-0 talvez, mas eu acho muito difícil. Acho que perde o próximo jogo também. E pro Grêmio, assim, é o que eu falei, de todos, para mim é o único que já tá com a classificação encaminhada, classificação garantida, né? Encaminhada tá, o Palmeiras também tá, mas de todos eles eu acho que a diferença técnica é muito maior, né? Existe um abismo muito grande, né? Apesar do Tucumã ter chegado até aqui, eu acho que fez, fez o que dava pro time que tem, né? Então, parabéns ao Grêmio, né? De novo, uma vitória com V maiúsculo, né? É o segundo jogo que eu queria comentar é o do Cruzeiro, o mais polêmico. O jogo foi na quarta, né? Foi 2-0 pro Boca. Tudo bem, o Boca jogava em casa, Bomboneira a gente já conhece, né? Um, um estádio complicado, a pressão da torcida faz realmente muita diferença. Mas eu acho que o que pesava a favor do Grêmio é justamente a campanha que vinha fazendo nos mata-matas como visitante, né? Já tinha ganhado do Santos na Copa do Brasil, ganhando do Flamengo, ganhando do Palmeiras, tudo isso na Copa do Brasil. Então acho que isso dava um ânimo para o Cruzeiro, para os cruzeirenses, né? E fora o fato de que na fase de grupos o Palmeiras ganhou do Boca lá. Então eu acho que isso deu muito ânimo para o Cruzeiro. Só que assim, o que o Cruzeiro esqueceu, tudo bem que foi prejudicado, mas eu não queria entrar ainda em questão de arbitragem, mas o que o Cruzeiro esqueceu é que Copa do Brasil não é Libertadores, né? Tava com um retrospecto muito bom, um time bem copeiro, né? Com os comentaristas vêm falando, né? Um time muito bom em mata-mata, mas eu falei, Libertadores é uma outra competição. E o Cruzeiro eu acho que esqueceu disso, né? O primeiro tempo do Cruzeiro, primeiro tempo muito apático, mas muito apático mesmo. Assim, o Cruzeiro não engrenava, não funcionava, né? Tudo que eu acho que o Mano planejou para pelo menos para esse primeiro tempo, não deu certo, né? O Thiago Neves muito apático no jogo, o Barcos mal encostou na bola no primeiro tempo. Então, assim, foi um jogo difícil, assim, e eu não digo nem que foi por muito mérito do Boca, assim, eu acho que o Cruzeiro estava muito nervoso, né? Eu não senti que o Boca fez uma super pressão para para sufocar o time do Grêmio. Muito pelo contrário, né? Em alguns momentos do jogo, o Grêmio foi muito bem. O Grêmio não, desculpa, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi muito bem. Então, é, eu acho que o primeiro tempo, assim, foi lá e cá, mas eu senti o Cruzeiro muito apático. O Boca, eu acho que com as melhores chances, assim, é o que eu falei, né? Eu acho que o Cruzeiro entrou com muita confiança, né? Pelo, o, né, pelo mata-mata que vinha fazendo, né? Da Copa do Brasil, principalmente. Eu acho que entrou muito confiante, né? E não respeitou o Boca da forma como deveria, né? Então o Boca abriu o placar, né? Num lance foi muito feliz no lance, né? Um erro defensivo do Cruzeiro, assim, até um erro que
eu achei grotesco, né? Porque assim, o Cruzeiro não, a gente tô falando Grêmio às vezes, mas eu tô, tô confundindo, mas é Cruzeiro, tá? Mas desculpa o erro, mas foi um erro do sistema defensivo como um todo do Cruzeiro, né? Assim, acho que foi três, quatro jogadores do Cruzeiro para dar o bote e deixou, se eu não me engano, o Zarate deixou o cara livre, né? Então ele foi, recebeu a bola sozinho, bateu de primeira, sem chance para o Fábio, e aí matou assim, encaminhou a vitória do Boca, né? Porque até então o Cruzeiro não vinha bem, muito apático, né? Ainda teve um lance muito bom do Cruzeiro que, assim, chegaram a pedir o gol, assim, o zagueiro tirou, cara, quase em cima da linha, assim, foi um lance que por um segundo, assim, se tivesse um segundo a mais, o zagueiro chegasse um segundo atrasado, era gol do Cruzeiro. Então, não deu, né? O gol do Cruzeiro não aconteceu e o primeiro tempo acabou. O segundo tempo o Cruzeiro entrou melhor, né? Tanto que aconteceu esse lance que eu comentei, né? Eu tô comentando agora, mas o lance aconteceu no segundo tempo, se eu não me engano, né? O Cruzeiro voltou bem, o Mano mexeu um pouco nas peças do ataque, né? O time começou a render um pouco melhor, foi um pouco mais ousado e buscou assim o gol. Assim, o começo do segundo tempo foi muito bom. Assim, eu achei que o Cruzeiro realmente fosse conseguir empatar, né? Porque o Boca estava entrou acho que um pouco em marcha lenta, né? E eu acho que talvez eu esperava também que o Cruzeiro fosse voltar tão acelerado. Tentou, né? O gol não aconteceu, né? Teve esse gol que quase foi, não conseguiu. E aí depois aconteceu o lance fatídico, né? Na metade do segundo tempo, mais ou menos, um lance na área do Boca. O Dedé subiu para cabecear, acertou o goleiro, nocauteou o goleiro, né? Ele ficou um bom tempo no chão e depois eu acho que depois falaram que ele fraturou, né, a mandíbula e tal, mas na hora ele continuou jogando e ficou um bom tempo sendo atendido e depois de repente o árbitro, depois de uns 5 minutos, o árbitro foi ver o VAR, né, acho que o árbitro de vídeo chamou e ele foi conferir o VAR e aí foi um momento assim, estranho, né, porque eu acho que o erro foi tão grotesco que ninguém imaginou que ele fosse dar o vermelho pro Dedé. Assim, eu acho que muita gente, até na hora que viu o juiz indo pro vídeo, imaginou que ele fosse até dar pênalti, né? Porque assim, ninguém viu maldade no lance, né? E isso repercutiu na própria imprensa argentina, repercutiu no mundo todo, né? Um lance assim dos mais grotescos, né? Porque o que eu falei, o Dedé subiu para cabecear, ele já estava no ar, ele já estava em projeção, né? O goleiro também sai para tirar a bola, ele espalma e a cabeça do Dedé acaba acertando o queixo do cara, assim. Então, assim, um lance totalmente casual de jogo, né? Lógico, muito azar do goleiro, do Dedé também, mas foi um lance muito casual de jogo, assim, que acontece e o juiz revisou e o que impressiona, né? E eu acho que o que indigna muita gente é justamente porque ele teve o árbitro de vídeo, né? Ele viu, ele teve a possibilidade de ver, porque no primeiro momento ele não deu nada, ele teve a possibilidade de ver que, né, mesmo em câmera lenta, que não houve maldade, né? O Dedé pula até antes do goleiro, né, para essa cabeçada. Então, assim, o Dedé não é invisível, né? Ele não tem como fazer o corpo dele desaparecer. Ele está em projeção, não tem mais como ele parar. E ele não vê o goleiro chegando, né? Ele, ele, ele pula de cabeça baixa para cabecear com coco, né? Com o topo da cabeça, assim. Então ele nem vê o que está acontecendo e acabou acertando o goleiro e o juiz expulsou. E aí comprometeu totalmente né, a partida do Cruzeiro. eh, o Mano até tentou colocar o Rafael Sobis e nada aconteceu, né? O time
não conseguiu ganhar um volume que precisava, né? Até porque segundo tempo, né? O time já mais cansado, o Boca viu aí a oportunidade de aumentar um placar e fez mais um gol e de novo, assim, eu vejo muita gente falando que juiz prejudicou o Cruzeiro, que com um a menos o Cruzeiro tomou gol. Mas o lance do segundo gol foi um lance como o primeiro gol do Boca. Foi um erro defensivo do Cruzeiro, né? Tudo bem, a jogada aconteceu na posição que o Dedé joga, então assim, eu acredito que o Dedé provavelmente não erraria, mas foi um erro de defesa, né? O Cruzeiro tinha condições totais de segurar o placar de 1 a 0, né? O prejuízo ser um pouco menor e foi um erro do sistema defensivo, né? Aconteceram dois erros do sistema defensivo do Cruzeiro e os dois o Boca aproveitou muito bem e construiu essa vitória de 2 a 0. O grande ponto, né, que vem sendo destacado, que vem sendo falado e que vai ser falado ainda por um bom tempo, é justamente essa atuação do árbitro de vídeo, né? E que assim, o árbitro de vídeo vem para ajudar e um lance como esse prejudica, né? Mancha um pouco a imagem do árbitro de vídeo, né? Porque assim, eu mesmo evitei de ficar ouvindo programa esportivo, porque porque um lance como esse é todo né, o pessoal mais corneteiro, aquele pessoal mais chato anti-árbitro de vídeo, muito provavelmente deve ter falado mal, né? E vão falar mal por muito tempo ainda, né? Falar, tá vendo? Tá vendo porque eu não sou a favor do árbitro de vídeo, porque acontece esse tipo de coisa, mas no jogo contra o Grêmio, o árbitro de vídeo funcionou de forma correta, o jogador não ia ser expulso, né, o do Tucumã. Então, nesse jogo, eu acho que foi uma exceção, foi um erro grotesco, assim, não vou, não vou defender, não, foi um erro realmente grotesco e tanto que é o que eu falei, na hora que ele vai ver o vídeo, ninguém entendeu muito bem o que que ele foi ver, né? Assim, teve, teve gente que, sim, eu acho que poucas pessoas na hora falaram assim, não acredito que ele vai ver a maldade do Dedé. Acho que teve muita gente até que imaginou que ele foi avaliar uma possível situação de pênalti, né? Então, assim, totalmente descabida, né? O prejuízo ficou maior para o Cruzeiro, assim, tudo bem, é o que eu falei, o Cruzeiro poderia ter segurado 1 a 0, mas perde um grande zagueiro. O Dedé vinha fazendo um partidaço, né? Impressionante, assim, todas as bolas ele que chegava nele, no lado dele, ele tirava e, e é o que eu falei, talvez se ele tivesse no jogo, o segundo gol não teria acontecido, porque o lance aconteceu na posição dele. Então, foi um prejuízo muito grande por ter sido 2 a 0 vai ser muito maior justamente por não ter o Dedé no próximo jogo, né? Então, muito complicado a situação do Cruzeiro. É, Ainda a CBF já entrou com pedido de investigação, o mundo inteiro está comentando, mas assim, cara, para ser sincero, não vai acontecer nada, né? Se para quem acompanha o futebol há um bom tempo, conhece a Conmebol vai se omitir, né? Não vai acontecer nada, né? O ano passado teve aquela confusão do Palmeiras e Penharol, não sei se todo mundo se lembra, né? Que teve uma pancadaria, os caras do Penharol fecharam o campo, né, para fazer uma tocaia para o Palmeiras e os seguranças do Palmeiras tiveram que forçar a porta para todo mundo conseguir sair. Os caras armaram uma tocaia, né? Os caras, para mim foi uma atitude criminosa do Penharol e eles foram suspensos só com alguns jogos, né? É o tipo de coisa que é, o time tem que ser banido, né? Não é nem punição de jogo, né? O que eles fizeram foi tocaia. E a CBF não, a Conmebol fez vista grossa, só puniu por alguns jogos, né? Então, assim, e puniu porque teve uma confusão generalizada, né? Porque a questão da violência é muito mais abominável do que questão de erro de arbitragem. E vai fazer vista grossa. Você pode ter certeza que
esse cartão vermelho do Dedé não vai ser retirado, não vai ser, eles não vão voltar com esse cartão vermelho, eh, e mesmo se voltar, né, mesmo se por algum milagre, né, a Conmebol, anulasse esse cartão vermelho, a tarefa é muito difícil para o Cruzeiro, né, que o Cruzeiro, de novo, pegando o retrospecto, o Cruzeiro veio com feito para esse jogo pelo retrospecto na Copa do Brasil, mas o retrospecto justamente na Copa do Brasil não é bom com o Cruzeiro jogando em casa, né? Que perdeu do Santos no jogo da volta, perdeu do Flamengo no jogo da volta, então o retrospecto não é bom, né? E eu acho que moralmente o time está cabisbaixo, né? Então é complicado, né? Cruzeiro que vem de, né, justamente da Copa do Brasil, vem de um lance polêmico também na área, e foi assim, contato de zagueiro com goleiro, né? É a ironia do destino, né? Eu não, eu não queria falar muito sobre isso, mas não tem como evitar, né? Porque o lance da Copa do Brasil foi o contato do Edu Draceno, o zagueiro do Palmeiras, com o goleiro Fábio, e naquele lance não teve a atuação do VAR, apesar da Copa do Brasil ter VAR, o juiz não revisou, ele mesmo chamou para si a marcação, deu a falta do Edu Dracena e anulou o gol do Palmeiras, né? E para mim e para todo mundo um lance que não foi falta, né? Por isso que por isso que eu tô falando a ironia, né? O lance do Palmeiras não foi falta, e terminou em gol, né? E o lance do Cruzeiro não foi falta e terminou em cartão vermelho, né? Então, em uma competição não se usou o VAR, na outra se usou o VAR. Então, é, eu acho que é, é- assim, até pelo fato de ter acontecido na mesma, muito perto as duas competições, os dois lances, mostra que assim, um pouco tudo que vai e volta, né? Assim, não tô querendo ser maldoso com o Cruzeiro, mas é os jogadores do Cruzeiro, o próprio Mano Menezes sempre ironizando, né? Sempre ironiza os adversários, né? Ironizou o Palmeiras na coletiva, torcedores cruzeirenses, né? Comentando de que o Palmeiras tinha que ter ganhado em campo, que estava de mimimi com a arbitragem, e é o que eu falei, na vida o que você colhe o que você planta, né? E assim, tudo bem que eu acho que o prejuízo foi muito maior para o Cruzeiro, porque teve uma expulsão, mas do Palmeiras era um lance de gol também, foi um prejuízo muito grande. Então, é, cara, é o que eu falei, né? É tudo que vai e volta uma hora, né? E acabou por Cruzeiro voltando muito rápido, né? Em uma competição muito importante. Então, não queria entrar nesse mérito, né? Até porque é que eu falei, são dois lances diferentes, né? Eu acho que o Cruzeiro perdeu um jogador e pode ficar sem ele por mais um jogo, então o prejuízo do Cruzeiro, para mim, sem dúvida, foi maior. Mas o do Palmeiras também foi um prejuízo grande, porque foi um lance de gol, né? Foi um lance em que aconteceu um gol e, e os cruzeirenses fizeram pouco caso, né? Sendo bem sincero, né? Fizeram pouco caso, ironizaram o lance. O Fábio jura de pé junto que foi falta do Dracena, mesmo vendo o replay, né? Não sei onde ele viu falta, quero ver se ele vê a falta do Dedé, por exemplo. Então é complicado, assim, são coisas do destino que acontece. Eu quero acreditar que que o árbitro viu foi que não foi maldade do Dedé, mas o Dedé ao subir daquela forma, né, com aquela força, ele assume o risco, né? Ele assume o risco de que ele pode acertar alguém, de que ele pode machucar alguém. Então eu acho que eu quero acreditar que foi isso que o árbitro viu, né? Não que foi proposital, mas que foi um lance, né? Até porque nisso a gente vê muito em arbitragem, né? De que, principalmente em lance de pênalti, né? O cara subiu com o braço aberto, então ao subir com o braço aberto, mesmo sem ver a bola, ele está assumindo o risco de que a bola resvale na mão, então é marcado pênalti. Então eu imagino e quero acreditar de que esse árbitro é, o que ele viu foi isso, né? O Dedé assume o risco de lesionar o goleiro,
né? Porque assim, de novo, assim, falei da questão do Palmeiras e peço até desculpa ao torcedor cruzeirense, mas convenhamos, né? Foi um lance muito, assim, muito devido tirando a proporção do lance, né? Porque o goleiro realmente se lesionou, mas foram lances iguais. O Edu Dracena sobe antes do Fábio, né? No jogo do Palmeiras e o Fábio que tromba com ele, né? E foi a mesma coisa. O Dedé sobe antes e o goleiro do Boca tromba com ele e se encontra com o Dedé. Então, desculpa torcedor cruzeirense, né? Mas são coisas que foram dois lances em que o zagueiro não teve intenção, né? Contato que acontece de jogo e que aconteceu. E foram assim dois lances que os times foram injustiçados, né? Tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro agora na Libertadores. Então, mais uma vez peço desculpas, mas é aquela coisa do futebol, tudo que vai e volta, né? Falaram que o torcedor palmeirense estava de mimimi, que estava de chororô, que o chororô é livre e tal, ganha dentro de campo e assim, sinto muito, né? Os dois gols do Boca foram gols evitáveis e dois gols de falha de marcação, falha do sistema defensivo. Então, para mim era totalmente possível o Cruzeiro ter saído com o empate de 0-0 mesmo com um jogador a menos, né? O primeiro tempo é o Boca, o lance do gol do Boca foi um erro de marcação. Só teve um lance assim que o mesmo jogador que fez o gol do Boca, ele chutou de muito longe, a bola bateu na trave e se entrasse seria o único lance assim indefensável do jogo. O segundo gol do Boca também um erro assim, que na minha opinião foi meio bizonho da marcação do Cruzeiro, né? Mas os jogadores estavam ainda um pouco baleados com a expulsão do Dedé, né? Que foi, né? Absurda, né? Acho que não tem como não ficar abalado com um erro daqueles. Mas, sendo bem sincero, era um jogo que dava para sair com 0-0 sim, se tivesse tido um pouco de atenção. Agora vai ter que remar. Eu acho que a Comebol não vai voltar atrás, vai jogar sem o Dedé, então eu acho que a classificação do Cruzeiro fica comprometida. Fica muito comprometida. Eu acho que é totalmente possível, né? O Cruzeiro é um time muito bom em mata-mata, mas, cara, um jogo da volta aqui, você pode ter certeza que todo aquele arsenal argentino que a gente já conhece vai entrar em campo. Cera, Catimba, né, vão ficar xingando os jogadores do Cruzeiro para provocar, para deixar os caras nervosos. Então, você pode ter certeza absoluta. O árbitro do Boca vai pôr esses jogadores mais chatos para provocar, para queimar tempo e e justamente por isso eu acho complicado a classificação do Cruzeiro, né? Então, se fosse a diferença de um gol, eu colocaria o Cruzeiro como até favorito, né? Porque assim, o Boca viria com uma vantagem de um gol, mas viria para não jogar futebol, né? Então, é, é, a vitória do Cruzeiro seria muito mais fácil, né? Agora não, vai ter que fazer dois gols, um time com boca retrancado, fazendo muita cera, né? Fazendo os jogadores do Cruzeiro perderem a cabeça, então é, é, vai ser um jogo muito indigesto, né? Torço realmente para o Cruzeiro, torço para que consiga, né? Até porque foi injustiçado. Eu acho que esse tipo de lance, esse tipo de coisa que acontece, se o Cruzeiro sai classificado, é o tipo de coisa que é, calaria a boca da Comebol, né? Assim, por assim dizer, né? Porque os times brasileiros não é segredo para ninguém, são sempre prejudicados em algum momento da Libertadores. E isso aconteceu, é, mesmo tudo que eu falei, né? Da questão da Copa do Brasil, que foi até assim, meio que uma punição do destino, mas não dá para negar que foi prejudicado sim. Não quero falar que o Cruzeiro mereceu perder, não. Não mereceu, até porque teve um lance de gol, acho que um lance de gol muito claro do Cruzeiro, então eu acho que o resultado mais justo teria sido o empate, mas não são
no futebol às vezes não é justo, né? Às vezes com a atuação da arbitragem também fica mais injusto ainda e isso, né, vai ser falado por muito tempo. Assim, de certa forma é ruim, porque é o que eu falei, todo mundo, todos aqueles críticos mais retrógrados vão falar muito mal do árbitro de vídeo, mas eu acho que é bom porque traz à tona uma discussão muito séria sobre o árbitro de vídeo, né? Porque é uma tecnologia que vem para ajudar e quem erra são as pessoas, não é a tecnologia. A tecnologia tá aí para ajudar, ajudou no gol, no jogo do Grêmio, eh, atrapalhou agora nesse do Cruzeiro, mas ela tá aí para ajudar. Ela tá lá para o árbitro ver em câmera lenta, para ver em vários ângulos e o procedimento precisa ser ajustado, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser. É bom até que aconteçam esses lances, né? Infelizmente foi com o time brasileiro, mas é bom que aconteçam, porque isso precisa melhorar, né? O uso contínuo da tecnologia vai melhorar. Então, eu acho que a arbitragem precisa se habituar a isso, e são lances capitais como esse que eu acho que é, é, acabam fazendo com que esse procedimento melhore, né? Não tem como acertar se não errar, né? Infelizmente é isso que acontece, e não só no futebol, com todo mundo, né? Na nossa vida, se a gente não erra, a gente não acerta. Então, acho que foi um lance capital, um dos mais bizonhos, eu acho que talvez o mais bizonho que a gente vai ver com o uso do árbitro de vídeo, e espero que tenha servido de lição, tenha servido, né, para que todos os outros os árbitros, né, que usarem o VAR tenham um pouco mais de cautela, né, e seguindo, né, vamos seguir agora para o próximo jogo, né, porque isso ainda vai dar, acho que muita discussão, né, o Cruzeiro já entrou disse que vai tomar todos os recursos legais para, né, para tentar reverter essa decisão da arbitragem, ó, e é uma coisa assim que a diretoria do Cruzeiro tem que tomar cuidado, né? Comprar a briga com o Comebol vai comprometer a vida do Cruzeiro em qualquer competição que o Cruzeiro jogar, né? Qualquer competição da Comebol que o Cruzeiro jogar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão de, vamos entrar com todos os recursos legais, né? Então, tem que tomar um certo cuidado, sim. É lógico que mas tem que buscar os seus direitos. Tem que buscar, mas não adianta. A FIFA é omissa, né? Não vai acontecer nada. A FIFA não vai tomar uma providência. Então, falei, às vezes você entrar com todos os recursos que você pode, você está no seu direito. Mas a Conmebol não é justa, né? E isso a gente já sabe, né? Então, sim, muito cuidado essa diretoria do Cruzeiro com a providência, com a atitude que eles vão ter agora. Uma coisa é o Palmeiras comprar briga com a Federação Paulista, né, que é a Federação Paulista, né, não tem peso algum, na minha opinião, né, mas, sim, em termos de futebol de cenário internacional, não, só em termos de futebol paulista. Agora, a Conmebol tem peso internacional, continental, então muito cuidado com o que vai fazer o Cruzeiro, né? Então, seguir, né? É uma vergonha, né? Não tem outra palavra para resumir isso. É um lance bizonho, mas não cabe aqui a gente ficar opinando, né? Infelizmente, a gente agora está refém da Conmebol para que eles tenham bom senso e que revertam pelo menos o cartão vermelho do Dedé, né? Mas vamos aguardar para ver. Eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil. Eu acho que o Cruzeiro não vai conseguir ter o Dedé e vai ter que remar muito, né? Vai ter uma parada das mais indigestas da história, né, do clube na Libertadores. Seguir para o jogo do Palmeiras, né? Que eu acho que até por esse erro bizonho no jogo do Cruzeiro, o jogo do Palmeiras teve também um árbitro de vídeo e eu acho que o árbitro foi muito cauteloso justamente por esse jogo do Cruzeiro, né? O jogo do Palmeiras foi ontem, foi na quinta e o Palmeiras ganhou de 2-0, né? Do Colo-Colo lá no Chile, né? Então assim tá muito bem encaminhada a classificação do Palmeiras, assim como a do Grêmio. O Palmeiras é mais time que o Colo-Colo, né? Não, é indiscutível isso, né?
A qualidade desse elenco do Palmeiras é impressionante e o Palmeiras fez o primeiro gol logo no comecinho do jogo, assim, foi questão de 3 minutos, se eu não me engano, né, um lance de maestro do Moisés, deixou o Bruno Henrique sozinho, o Bruno Henrique bateu de primeira, abriu o placar, o Palmeiras ainda no comecinho desse primeiro tempo ainda começou muito acelerado, eu fiquei um pouco preocupado, porque o Palmeiras fez isso contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Começou bem acelerado, né, em quinta marcha e acabou tomando um gol, justamente por essa agressividade. Acabou sendo punido muito rápido. Mas a diferença é que o Cruzeiro é um time de muita qualidade, né? Não se compara ao Colo-Colo. Então o Palmeiras começou muito acelerado, conseguiu o primeiro gol já, seguiu ainda muito acelerado, pressionando muito o Colo-Colo, marcação adiantada, mas aí foi diminuindo. Acho que até por ter já esse gol, eu acho que o estilo Felipão começou a entrar em campo, né? Calma, vamos segurar o resultado, vamos administrar um pouco. É, um estilo que a gente já viu, né? Que a gente tá acostumado a ver. Isso não só do Felipão, né? De que de todo mundo, né? Faz um gol e tende a relaxar. E o Palmeiras, na verdade, não relaxou, mas eu acho que com o decorrer da partida, foi administrando. O Colo-Colo, por causa disso, foi crescendo um pouco. Mas, assim, primeiro tempo, para ser sincero, não vi um grande lance do Colo-Colo, assim, e na partida toda, né? O Colo-Colo foi crescendo no primeiro tempo, no segundo tempo voltou muito, com muito volume o Colo-Colo, né? O Palmeiras não conseguia nem sair com a bola, mas assim, era aquele volume em que nada acontece, né? O time ficava tocando passe, rondando a área do Palmeiras e nada acontecia, né? E assim, parece lembrou um pouco assim, Flamengo e Corinthians, né, da Copa do Brasil, foi bem parecido, né? Assim, um Colo-Colo que ficava no campo de ataque, tocava passe, tinha posse de bola, o Palmeiras não conseguia sair, não conseguia fazer nada, mas isso não se efetivou em gol, né? Em risco de gol, né? Nada acontecia. Teve só um lance, assim, uma cobrança de falta do Colo-Colo que a bola passou por todo mundo, assim, deu um susto, assim, o Everton quase, né, que a barreira está na frente dele, ele não tem a visão clara, ele, assim, talvez eu acho que foi o lance mais perigoso do Colo-Colo, não vi outro lance, assim, tudo bem, chutaram ao gol, mas, assim, nada de muito risco, né, acho que tirando só essa cobrança de falta que acabou passando por todo mundo, foi no cantinho do gol, o Everton salvou em cima, assim, tirando esse lance, Colo-Colo não teve uma grande chance, né? Ficou clara a diferença técnica, né? As propostas de jogo, o Palmeiras foi com uma proposta muito boa, assim, para jogar contra o Colo-Colo mesmo. Então, foi feliz de fazer o gol logo no comecinho, né? Esse primeiro gol no começo do jogo dá a tranquilidade que o Palmeiras precisa, né? Para justamente impor esse esquema de jogo que veio para fazer, né? Que foi para fazer lá. Então, é, fez um jogo muito consciente, o Palmeiras, né? Não correu riscos, né? E no segundo tempo teve um lance já mais para o final do jogo que teve a expulsão de um jogador do Colo-Colo e um lance que teve a participação do árbitro de vídeo, né? E por isso que eu falei, eu acho que houve toda a cautela da arbitragem com esse lance justamente por conta do jogo do Cruzeiro, né? Foi um lance que aconteceu, na hora assim ninguém deu nada, eu tava vendo até pela TV, assim, para mim foi um lance normal de jogo, né? O árbitro de vídeo chama o árbitro, né? O lance correu, aconteceu a jogada e eu nem achei que fosse acontecer revisão, de repente ele foi pro vídeo e aí realmente a gente foi vendo em câmera lenta, foi um lance bem agressivo com o lateral do Palmeiras, né, o Mike, que foi um lance bem perigoso mesmo, assim, você vendo o lance rápido, você não dá nada, assim, você fala que foi lance de jogo, mas em câmera lenta, realmente, assim, foi um lance maldoso, né, deixou o pé, assim, acertou o tornozelo, poderia até ter lesionado, né, o Mike, e, e é o que eu falei, a arbitragem teve toda a cautela para ver,
e tomou a decisão correta, expulsou o jogador do Colo-Colo, eh, lógico, teve a reclamação, tudo, mas assim, foi um lance justo, né? Não foi totalmente diferente do que a gente viu e, e assim, é por essas coisas que a gente fala da importância do VAR, né? Se não tivesse o árbitro de vídeo, o jogador do Colo-Colo não seria punido, porque foi um lance que aconteceu e o árbitro não deu nada, ele não viu maldade. E eu realmente também não vi maldade. Mas assim, dos 3 jogos que eu falei, né, em 2 jogos o jogador não ia ser expulso, o árbitro de vídeo entrou e expulsou, assim, de forma correta. O lance do Dedé foi um erro grotesco, mas assim, são erros que, o que eu falei, no começo do uso da tecnologia vão ter que acontecer para que essa arbitragem seja mais consciente, para que tome a atitude mais correta, né. E tomou a atitude correta, né, o Palmeiras, encaminhou a classificação, né, facilitou ainda mais, né, o jogo para o Palmeiras, porque eu acho que já ganhava, né, o Palmeiras já ganhava de 2-0, se eu não me engano. Eu não lembro se o segundo gol foi antes ou depois dessa expulsão, mas eh, o segundo gol foi do Dudu, né? Um lance individual do William, muito bom. Correu, chutou, o goleiro espalmou, sobrou pro Dudu que mandou para a rede, né? E o destaque do Colo-Colo que eu queria dar é o Valdívia, né? O Valdívia, cara, teve um lance de mestre, assim, do Valdívia. Para quem não viu, abre qualquer site esportivo aí que eu acho que vai ter o vídeo ou o GIF do Valdívia, né? Ele tira 2 jogadores do Palmeiras, cara, assim, um lance de mestre mesmo, né? Um lance que, assim, há muito tempo a gente não vê no futebol, né? Acho que não, eu não vi nem o Neymar fazer um lance desse, assim. Por isso, não tô nem puxando o saco do Valdívia, assim. Realmente foi um lance muito impressionante, foi um lance muito bonito, né? Então, talvez esse seja o destaque do Colo-Colo, né? Fora isso, não, é o que eu falei, só um lance de falta que eu acho que foi o mais perigoso e o Palmeiras um jogo tranquilo mesmo como visitante, né? Um time que na Libertadores não tem nem o que falar, né? Todos os jogos fora de casa o Palmeiras ganhou. Então, sim, simplesmente não tem o que falar. Um time que nessa Libertadores está muito bem, né? Mas assim, quando eu comecei o podcast, eu falei assim, o único time que eu acho que já está classificado é o Grêmio, né? O Palmeiras eu não consigo colocar justamente pelo que aconteceu com o Cerro Porteño, né? Não sei se o Felipe Melo se vai ter punição, né? Pelo cartão vermelho, vai pegar um gancho de mais jogos, mas se de repente pega um gancho de um jogo que ele já cumpriu, o Felipão vai por ele no próximo jogo, né? Então, assim, fica a minha preocupação, né? Porque o Felipe Melo é um jogador muito pilhado, é um cara que, né, pode entrar num lance e ser expulso e comprometer o jogo do Palmeiras. Então é difícil, cara, assim, e não só o Felipe Melo, né? O Daverson também, né? Não sei se pega um gancho de mais jogos do Daverson pela expulsão no jogo do Cerro Porteño, mas se pega só um jogo, ele pode entrar sim nesse jogo da volta com o Colo-Colo, e é um cara que a gente já viu, né? Um cara que ele tem um jeito tão explosivo assim como o Felipe Melo, né? Que o Felipe Melo recebeu o cartão pela falta, por fazer uma falta. O Daverson não, o Daverson foi por provocação, e ele já fez isso no jogo do Corinthians. Então, assim, é um cara que entra pilhado no jogo e que essa pilha pode comprometer, né? Então, é justamente por isso que eu ainda não coloco o Palmeiras como classificado. Encaminhou, mas eu acho que aí vai ter que entrar né, o Felipão, vai ter que entrar e colocar um time mais sossegado em campo, né? Um time mais consciente, porque tudo bem, o Felipe Melo é um grande volante, o Daverson também cresceu muito nessa era Felipão, mas são 2 jogadores que, na minha opinião, não dão mais para jogar Libertadores, infelizmente, né? Não só Libertadores, é qualquer competição de mata-mata, né? São 2 jogadores que, pelo esse jeito explosivo,
eh eh, acabam comprometendo o time. Então, assim, essa é a minha única preocupação, eh, até porque é o que eu falei, se de repente os 2 pegam só um jogo de suspensão, eles vão jogar no próximo jogo, você não tenha dúvida. Então, é muito complicado. Então, vamos ficar de olho, assim, eu realmente espero que o Felipão mantenha esses jogadores fora da Libertadores, né, não acho que eu acho que a experiência, tudo que a gente já viu já foi o suficiente, né, e se o Palmeiras quiser ter vida longa, eh, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, vai ter que ter um pouco de cuidado com a escalação que vai fazer, né. Então, Palmeiras é mais time, isso ficou claro, né, um Colo-Colo jogando em casa, foi uma presa, sim, foi uma presa tranquila para o Palmeiras, e o Palmeiras é o que eu falei, a campanha do Palmeiras nessa Libertadores fala por si só, né, ganhou todos os jogos fora de casa, assim, simplesmente todos, não foi: "Ah, teve um empate aqui", não, ganhou todos os jogos fora de casa, então um dos times mais perigosos dessa Libertadores, sem dúvida nenhuma. É isso aí, gente. Esse foi um resumão aí. Eu acabei me estendendo um pouco mais, até pela questão do jogo do Cruzeiro, né? Queria pedir desculpa aqui de novo para o torcedor cruzeirense, né? Mas infelizmente a gente tem que falar, né? Que é o que eu falei, a questão da Copa do Brasil, que aconteceu também, e o Palmeiras foi prejudicado. Essas coisas a gente infelizmente aconteceu e a gente tem que falar. Foi um lance, foram dois lances assim, de zagueiro com goleiro, e dois lances em que a falta não aconteceu. Mas a gente tem que falar, porque a gente tá vendo o jogo, a gente não pode se omitir, né. Então, assim, por mais que, seja torcedor e que, pô, queira defender seu time de coração, assim, desculpa, o que é falta, e o que não é, não é, né. O que é contato de jogo é contato de jogo, e os 2 lances foram contatos de jogos. Então, acabei me estendendo um pouco mais, peço desculpas, né, pelas críticas, mas é isso aí, gente. Vamos torcer para os brasileiros, né? O Grêmio está muito bem, Palmeiras também. O Cruzeiro tem a vida mais difícil, mas é o que eu falei. Eu espero que é um time que é muito bom em mata-mata, e espero que esse espírito de mata-mata, né, tome conta desse time do Cruzeiro, e que eles voltem, façam um jogo de volta muito bom, né? Nem que seja para definir a classificação dos pênaltis, né, como já fez com o Santos na Copa do Brasil. Então, vamos torcer, né, uma parada difícil para o Cruzeiro, mas eu acho que é possível, né, a gente tem que acreditar, torcer para os brasileiros, né, e de repente aí até uma semifinal totalmente brasileira, né. Então, vamos ficar na torcida, é isso aí, gente, valeu, um forte abraço e até a próxima.